Bom dia, Estância Grande, bom dia, Viamão, Rio Grande do Sul. Estamos aí na nossa Rádio Santa Isabel. Você nos ouve no www.radiosantaisabel.com.br. Quer participar do nosso programa de hoje? Debates e opiniões, você liga 34 35 1234. É Itamar Santos na produção e apresentação e sempre na boa companhia da técnica de Itamar Silveira. 8 horas 10 minutos nesse dia 9 de abril, mês dos arianos, mês de abril aí, nosso povo ariano do signo de Áries. Vamos iniciar aqui. Eu recuperei um áudio, minha gente. Vamos começar falando de Viamão, tá? Vamos começar falando de Viamão. Tem uma história aí que o prefeito quer construir uma nova prefeitura. Você pode ligar e dizer o que acha dessa ideia de construir uma nova prefeitura. Pois bem, foi votado na Câmara e a gente aguarda também que outros vereadores ou quem sabe da matéria aí nos possa dar uma orientação, porque o vereador Augustão, chamado de Augustão, Augusto Girardo, do PSOL, votou contra o projeto de lei 042/2016, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito de 12 milhões, junto aí os bancos de desenvolvimento regional, o BRDE e o BNDES, tá? Para construção do Paço Municipal. Vamos ouvir aí o que tem para nos dizer o vereador Augustão. Por mais que o colega vereador tenha pedido que há verba específica para isso, eu venho aqui fazer um questionamento. Nenhuma creche foi construída no nosso município. A escola prometida do Jardim Piúza também não foi construída. A UPA foi uma farsa, uma enganação. Tiraram o PA da 94 e levaram para lá para o 36. Ruas do nosso município é um caos. Aonde se fala o secretário de obras, aonde se pede para que conserte um cano, e eu volto aqui novamente a falar sobre a Rua Herói, onde eu moro. 2 anos vai fazer que tem cano quebrado pela patroa. E aí a justificativa é que não tem cano e que não tem mão de obra. Então, como é que hoje se vai aprovar um projeto onde o município vai se endividar em 12 milhões para construir uma prefeitura nova? Acho que tem muitas outras prioridades no nosso município de construir uma prefeitura. A justificativa de aprovar os 12 milhões para calçamento, asfalto, eu fui favorável, não tenho favorável, porque realmente o nosso município é muito carente desse recurso. Isso, se entrarem na São Lucas, temos apenas a Avenida dos Coqueiros, mais um pedacinho da Antônio de Valde, e o resto é estrada de chão. É um abandono total na nossa vila. A minha vila, onde eu moro, há aproximadamente 40 anos, eu moro ali e não tem nada. Só deixa asfalto no centro da Santa Isabel. O restante de Viamão é abandono total. Desce na Santo Nova para ver uma coisa. O ônibus nem sobe mais na Vila Santo Nova, na Avenida Santo Nova.
E aí por diante. Então eu não posso jamais vir aqui votar favorável ao projeto de 12 milhões, onde o governo vai visitar a prefeitura para fazer uma prefeitura nova. Existem muitas outras prioridades no nosso município. Se quer fazer asfalto, quer fazer calçamento, quer fazer parceria nos moradores, que seja, eu estou favorável. Porque realmente as nossas vilas estão abandonadas, estão atiradas. A São Lucas, quem descer lá, o vereador vai falar que desceu mais disso que está lá. Não tem, a minha rua não tem mais acesso. A rua, a via Gonçalves Lemos. A rua eólica está interditada, não havia mais como passar. 2 cargas de corredor possível, um horror. Então, como é que eu vou hoje vir aqui e aprovar 12 milhões para fazer uma prefeitura nova, um passo novo? Não. O voto contrário e a minha justificativa é essa. Se for para ficar em saneamento, se for para ficar em calçamento, asfalto, como pode tocar comigo? A hora agora é disso? Não. Muito obrigado, vereador. Este aí foi, né, a justificativa aí do vereador Augustão para não votar neste projeto. A gente se questiona, né, aonde será construída essa prefeitura? Será que houve uma consulta popular? O povo de Viamão está sabendo que tem-se ideia de construir um novo prédio, uma nova prefeitura? Ou será que é ali o terreno aquele da garagem dos ônibus, né, que anda circulando a boca miúda na cidade, de que ali na garagem dos ônibus vai ter um grande empreendimento imobiliário, né, com shopping center, né? A gente várias vezes já falou aqui, até porque nos fundos da garagem dos ônibus mora várias pessoas, e entre elas o nosso grande sempre presidente Celso Broda, aqui da rádio, que várias vezes já questionou sobre o acúmulo de lixo, né, e o uso do córrego natural para esgoto, né, onde junta aí muito mosquito. Mas se for junto disso, vai misturar o público com o privado? Como é que o povo de Viamão vai ficar sabendo o que é público, o que é privado numa questão dessa? Então tá muito estranho. A gente aguarda aí que alguém da prefeitura, né, ou algum outro vereador venha nos explicar. E inclusive convidei também o vereador Augusto a vir aqui e a ligar também para a gente saber o que está acontecendo. É muito interessante que a gente tenha notícias, né, sobre esta questão toda aí, para a gente tá sabendo onde que é usado o nosso dinheiro, né? Onde que o prefeito municipal usa o nosso dinheiro, e a gente tenha informações sobre isso. Temos um outro áudio aqui para a gente dar uma olhada, né, e entender um pouco o que está acontecendo aí no Brasil também, a respeito, que a gente vê algumas coisas muito en passant, assim, muito passando de rápida, né, sobre a questão do roubo das merendas lá no estado de São Paulo, né, governo Alckmin do PSDB. Vamos entender um pouco aí o que tem aí de novo, né? O que tem de interessante nesta roubo da merenda. Comentário do professor Mário Sérgio Cortella, áudio aí da TV Cultura, nossa parceira também, que a gente busca muita informação aí
alternativa. Vamos ver se a gente consegue recuperar esse áudio aqui. Ó, vamos iniciar aqui. Com toda a dificuldade que o país tem, há povos que vêm para cá para estudar esse sistema. Ainda assim, alguém sorteia os larápios da educação, aquilo que é comida da criança. Se você imaginar, agora é mais fácil levar permito de criança do que a merenda. E é um disparate você supor que isso possa estar no nosso cotidiano, numa área que já é prejudicada com tudo que se pode. E é curioso que a palavra merenda, ela vem até no nome de uma refeição que a elite romana, a elite do Império Romano, tomava entre o final da tarde e o jantar. Então, assim, não tira gosto. E tem gente que vai tirando gosto pelas beiradas daquilo que não pertence. Quer dizer, nessa hora, eu fico meio triste quando você diz que na Itália nada resolveu com tudo isso. Eu acho que aqui não poderá ser assim. Não é no estado de São Paulo, no país como um todo, porque aí não tem jeito. Essa aí foi o comentário aí do professor Mário Sérgio sobre a questão do roubo da merenda lá em São Paulo, e que parece ficou por isso mesmo, né? Não se tem mais notícia. É estranho, né, de que as coisas acontecem, são coisas graves, muito graves, só que não tem a repercussão, né, que deveria ter em relação a outras questões que a gente vê. E no último período a grande mídia está dominada pela questão do impeachment, né, e do golpe que caminha aí a passos largos contra a presidenta Dilma. E sobre isto, né, a gente já falou aqui semana passada, essa semana também eu comentei no nosso programa das quartas-feiras sobre as ameaças, né, que temos a respeito caso aconteça o impedimento da presidenta Dilma. Nesse momento, enquanto a gente toma cafezinho de manhã, né, café da manhã é muito bom, o parlamento brasileiro está aprovando leis que retiram seus direitos. São em torno de 55 ameaças em tramitação no pior Congresso Nacional de todos os tempos. Esse mesmo Congresso Nacional que quer demitir, né, vamos dizer assim, para ser uma fala mais comum, mais popular, quer demitir a presidenta Dilma antes do tempo. Esse mesmo Congresso já está encaminhando, já está aprovando algumas retiradas de direitos, né? O Brasil passa por um período sombrio, com um governo e uma oposição ruins, e provavelmente o pior Congresso de todos os tempos. Nesse momento, enquanto você toma café, o parlamento está aprovando leis que retiram à luz do dia direitos dos trabalhadores, das mulheres, das populações tradicionais e das minorias. A Câmara dos Deputados, que tem à frente Eduardo Cunha, se esforça, se esforçar, pode nos levar de volta ao Brasil colônia em 4 anos, pois a República e a Lei Áurea, né, só que falta nós voltar para essa época, né, onde que não haja mais liberdade, né, porque a assessoria do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, realizou um levantamento das principais matérias tramitando no Congresso Nacional, que, segundo a instituição, são uma ameaça à democracia
e aos direitos conquistados ao longo de nossa história. Muitas delas têm sido vendidas aos cidadãos como instrumento para o desenvolvimento, como pontes para o futuro. Também falei sobre a questão do Pontes para o Futuro. Então, esse projeto, esse programa de governo apresentado pelo PMDB, caso venha a assumir o lugar da presidenta Dilma, acaba com o sistema único, só para você ter uma ideia. E esse programa, quando na verdade não são nada além de um túnel direto ao passado. Os números das proposições para você acompanhar lá no site da Câmara dos Deputados e do Senado, só para você ter uma ideia de alguns aqui, Você que é trabalhador, levanta todo dia de manhã, você que é trabalhadora, sai cedo de casa para bater seu cartão, ponto, Tem direito a vale-refeição, tem direito a almoço, tem direito a descanso remunerado, a férias, a 1/3 das férias, tudo isso está em risco, Porque tem projetos como o da regulamentação da terceirização sem limite, permitindo a precarização das relações de trabalho. Ele está nos números PL 4.302 de 1998 da Câmara, o PLC 30/2010 no Senado e o PLS 87/2010 também está no Senado. Ele regulamenta a terceirização sem limites. Tudo no país pode ser terceirizado. Por exemplo, vamos trazer um exemplo mais palpável. Uma indústria de móveis, por exemplo, Ela é a detentora da planta, do móvel, do desenho do móvel, da madeira, da casa, da estrutura toda, mas ela é só dona disso. Ela paga para outra empresa contratar o marceneiro, para uma outra empresa contratar o cozinheiro, para uma outra empresa contratar os serviços gerais de limpeza e mais uma outra empresa para recolher os restos da madeira que sobrou dos móveis. Isso é terceirização sem limites, onde que em uma única empresa há vários patrões. Isso significa dizer que você perde dinheiro, porque vai reduzir o seu salário, vai reduzir os direitos trabalhistas, e uma série de reduções acontece só na questão da terceirização. Redução da idade para início da atividade laboral de 16 para 14 anos. É a PEC 18 de 2011 que está na Câmara. Hoje, para começar a trabalhar, tem que ter no mínimo 16 anos de idade. Eles querem reduzir para 14 anos. Então, retira dos nossos adolescentes como é que eu vou te dizer? O privilégio, a oportunidade de estudar e de se qualificar mais e de ser aprendiz, como é hoje. Isso reduzirá o valor do salário, porque vai ter mais mão de obra, vai ter mais procura de emprego, além da questão da segurança, que um adolescente de 14 anos não tem a mesma compreensão de que um adolescente de 16 anos, nem porte físico, que possa lhe colocar em serviços quaisquer. Outra projeto que está no Senado e na Câmara é a instituição de acordo extrajudicial de trabalho, permitindo
que a negociação direta entre empregado e trabalhador se valha, né, como lei. Seria o PL 427, que tramita na Câmara dos Deputados. PL 427 de 2015. Outro projeto é o impedimento do empregado demitido de reclamar na Justiça do Trabalho. Né? Acaba com nosso direito de questionar a nossa demissão e os nossos direitos na Justiça do Trabalho. Esse é o PL 948 de 2011 e o PL 7549 de 2014. Suspensão do contrato de trabalho, PL 1875 na Câmara, esse PL é de 2015. Né? Acaba com o contrato de trabalho entre patrão e empregado. O PL 4.193/2012, que é a prevalência do negociado sobre o legislado nas relações de trabalho. Já tinha falado nisso anteriormente. Acaba, né, as leis de trabalho e vai valer o negociado entre patrão e empregado. Né? Por exemplo, hoje nós temos direito a 8 horas de trabalho por dia. Se o patrão negociar com o seu trabalhador lá da fábrica, olha, eu vou demitir todo mundo se vocês não trabalhar 10 horas por dia. Tá? O povo pressionado topa essa negociação e vai valer em cima das 8 horas, você vai trabalhar 10 horas para ganhar 8. A prevalência das convenções coletivas de trabalho sobre as instruções normativas do Ministério do Trabalho. Né? Acaba com a figura das normativas dos direitos. É o PL 7.341 de 2014 que está na Câmara. Outro PL 8.294 de 2014, livre estimulação das relações trabalhistas entre trabalhador e empregador, sem a participação do sindicato. É como eu disse, o cara da fábrica vai direto, fala com seus 30 funcionários. Ó, vocês querem continuar trabalhando aqui, vocês vão ter que trabalhar 10 horas por dia para ganhar 8 horas. Topa, não topa, eu vou demitir todo mundo. Essa é a relação que querem construir quando acaba com a figura do sindicato. PL 3.785/2012, regulamentação do trabalho intermitente por dia ou hora. Tá? Você vai ter uma regulamentação que vai ter o trabalho por hora. Né? Olha, eu quero te contratar por 2 horas por dia, né? Vou te pagar R$10 a hora. Topa? É esse tipo de regulamentação que eles querem acabar com a figura do contrato de trabalho. Tá? Você não vai ter mais carteira assinada, você vai ser um reles diarista, né, sem dinheiro. Momento que hoje em dia, né, há garantias até para o trabalho de diarista. Tá? Até para o trabalho de diarista tem regulamentação. Eles querem acabar com esse tipo de regulamentação. O PL 1463 de 2011 estabelece um código de trabalho, né, aonde que eles vão construir novos códigos de trabalho e vão obrigar o trabalhador a se aceitar esse tipo de codificação. O PL 5019 de 2009, que é a redução da jornada com redução de salários, acaba, né? Hoje em dia essa questão toda é discutida entre patrão e empregado via sindicato, né? Então vai ter já em lei a redução, a permissão da redução da jornada de salário, de trabalho com
a redução do trabalho também, do salário também. Esse é o PL 5019/2009. O PL 6411 de 2013, vedação da ultratividade das convenções ou acordos coletivos. Acaba, né, com as convenções, convenção da Universal dos Direitos Trabalhistas, né, a OIT, da Organização do Trabalho Internacional, acaba com essas convenções, né, e acaba com os acordos coletivos já realizados. O PL 6906 de 2013, criação de consórcio de empregadores urbanos para a contratação de trabalhadores. Você não vai ser mais contratado por uma única empresa, mas por um pool de empresas, com salários bem reduzidos. Esse é o PL 6906 de 2013. Já o PL 3842 de 2012 da Câmara, o PL 5016 de 2015 da Câmara, o PLS 432/2013 do Senado, regulamentação da emenda constitucional 81/2014 do trabalho escravo com supressão da jornada exaustiva e trabalho degradante das penalidades previstas no Código Penal. Eles querem acabar com a figura do trabalho escravo, ou seja, permitir o trabalho escravo. Hoje é crime trabalho escravo. Eles querem tirar isso da lei, regulamentando essa emenda constitucional número 81. Estabelecimento do simples trabalhista, criando uma categoria de trabalhador com menos direitos. Esse é o PL 450 de 2015, está na Câmara. Cria o trabalhador simples, aquele que tem menos direito que o outro. Ou seja, o patrão vai contratar só o trabalhador que tem menos direito.